Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui em mais um Pod Síndico na Estrada, aqui diretamente da cidade de Campinas. Hoje eu e ela, a bela doutora Amanda Amaral. É uma honra poder estar aqui na sua cidade, na sua terra e nesse espaço maravilhoso aqui que você preparou para nós. A honra é toda minha. Para poder apresentar aí o nosso Pod Síndico, que já está fazendo um grande sucesso. E na frente dessas duas o quê? Feras. Duas feras da gestão, da comunicação. De tudo. Duas malas também. Quando a gente tem amizade, a gente faz uns negócios desses. Mas vocês vão ver quem é daqui a pouco. Carinho. Você tá carente hoje? Deixa eu fazer um carinho. Eu só não te perdoo, Reginaldo, por você ter convidado um botafoguense hoje. Não dá, né, meu? Os dois palmeirenses estão carentes. Poxa, dá a mãozinha, Reginaldo. dá a mãozinha aqui. Carinho pra vocês. Nada de coração peludo nessa mesa. Sem muitas delongas, pessoal, estamos aqui com ele, Ailton Tertuliano, o único botafoguense que eu conheço, né? Mas fazer o quê? Faz parte. E com ele, o nosso Johnny Bravo, mais conhecido como Cauê Barbosa. Sejam muito bem-vindos. Mas antes de vocês se apresentarem, agradecer aí a presença de todos vocês, né, no nosso programa aqui hoje, apresentado por ela. Ela falou assim, eu tô com medo. Eu falei, medo do quê? Primeira vez nessa posição. É? É. Primeira vez? Primeira vez, gente. Entrevistando é a primeira vez. Então. Olha só. Olha, que honra minha, né? Então, obrigado pela audiência. Agradecer também aos nossos patrocinadores, porque com vocês apoiando todo esse projeto é que a mágica acontece. Exatamente. Sejam muito bem-vindos a Ailton Tertuliano e Cauê Barbosa, os feras. Estou muito feliz de estar aqui, estar em todo esse movimento que acontece aqui em Campinas. Então a gente está numa atmosfera incrível, né? Um movimento importante do setor condominial, capitaneado pela OAB de Campinas, a doutora Amanda aqui representando a Comissão de Direito Condominial e aquilo que está sendo feito aqui nessa região. Pod Síndico na Estrada apoiando esse projeto maravilhoso. Tem tanta gente vindo de tantos lugares. Exato. Né? É interessante esse movimento catalisador legal, né? de mentes envolvidas no mercado e entregando conteúdo, solução e uma contribuição incrível, né? Cauê, fantástico. Com certeza, muito prazer, pessoal. Cauê Barbosa, uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Reginaldo, amigo de longa data, eu acho que essa é a primeira qualificação que a gente já tem desde depois da segunda vez que a gente conversou, né? Nos encontramos por aí pelo mercado condominial e desde então essa parceria continua e vai muito longe. Muito obrigado pelo convite, meu querido. A honra é a nossa, né? E vocês que acompanham aí o Pod Síndico na Estrada, vocês lembram aí que na semana passada o nosso querido Cauê Barbosa estava aqui, ó, nessa cadeira apresentando, né, o programa. E Mandou hoje, bem, né? viu? Mandou bem? Eu estava no bastidor. Né? Aliás, eu já assisti antes de todo mundo. Ao vivo. Ao vivo. Alvivaço. Fazendo assim, ó, isso não fala não, isso tá errado, correções. Né? Então, mas foi muito bem. Foi muito muito bom. bem. Foi muito bem. Eu queria só aproveitar aqui o gancho do Ailton, né, com relação a essa junção de tantas feras do mercado condominial, né? Eu, enquanto advogada condominialista, campineira, preferia campinense, mas enfim, campineira, e presidente da Comissão de Direito Condominial aqui da OAB de Campinas, fico, de fato, assim, muito honrada, muito lisonjeada de ter tantas pessoas, né, de poder, assim, ter esse compartilhamento, de somar, e a gente entender que esse mercado, por mais difícil que ele seja, não é um mercado só de competição, de rusgas, né? Acho que a gente pode tanto somar em prol do cliente final, que de fato é quem precisa. Exato. E o mercado é amplo, tem espaço para todo mundo. Então, esse compartilhamento que, para mim, é o que mais importa, né, no frigir dos ovos. Aí. Então, fico muito feliz. E amanhã tem congresso. Eu tô aqui, eu quero apresentar já também. Ela falou que amanhã tem congresso, mas você que está assistindo aí, esse programa é gravado, e amanhã já passou 15 dias, tá, pessoal?
Pois é. Pequeno Puxa detalhe. vida. Puxa vida. Já se saiu bem na gravação, né? Você viu que é a primeira vez, mas tudo bem. Tá Ok. bom, gente. O amanhã talvez já foi, então, porque se vocês já assistiram. Eu vou divulgar o congresso, então, que já passou. Isso. Aí nós vamos fazer um ao vivo depois, levando as imagens do congresso, fazendo as filmagens, Exato. né? Entrevistando as pessoas que estão lá. Se você me autorizar, eu faço o Pod Síndico na estrada ao vivo, lá dentro do congresso amanhã. Bora. Olha só. É isso Fechou. aí. Aí Eu e o sim. Cauê. Olha lá. Bora, por que não? Tamo junto. E o Ailton. Ele já tá treinado. É, né? já tá Já treinado. foi, passou aqui. Bom, mas- Muito bom. Sem muitas delongas, né? Vou até cortar a apresentação de vocês, porque quem não conhece hoje é Ailton Tertuliano e Cauê Barbosa, né? Obrigado. Né? Então, são duas feras aí do condomínio. Tenho a honra também de ter a amizade de vocês, estar próximo aí. Eu e o Ailton nos últimos, vamos colocar aí, 6 meses, né, Ailton? A gente firmou uma parceria gigante aí. Então, a gente está no Conexão Síndico Gestor, que é um evento que está fazendo um sucesso gigantesco. O Cauê, nosso professor lá no curso de gestor administrativa, assim como a Amanda, o Ailton. Então, estou rodeado de pessoas maravilhosas e isso que faz com que tenhamos sucesso aí na nossa entrega, né? Mas vamos falar hoje do quê? Aqui? Temos aí- Tchararantchan. Vixe. Dá para falar da vida de muita gente. Dá. Mas vamos só Mediação. se atentar na mediação e comunicação. Comunicação, solução É. de conflitos. Mas ninguém tem conflito em condomínio, Eu Reginaldo. também acho que não. Por Isso que essa daí pauta? Isso daí é porque a gente não tinha outro pauta para fazer. Vamos falar de Não tem confusão em condomínios. Já viu, Cauê? É interessante que os dois elementos eles combinam tão bem como arroz e feijão, né? Nossa, ele Porque é poético, né? mediação e comunicação Sim. está na cura do problema. Mas a comunicação está na origem da dor. A maioria dos problemas em condomínio se originam por problemas de comunicação. Então, se nasce com comunicação o problema, sabe qual que é o antídoto? Vem do próprio veneno. É como a experiência de se tirar do veneno da cobra, o seu antídoto. A gente vai usar agora a comunicação de maneira positiva para criar essa situação da mediação do conflito e trazer a solução do mesmo. E aqui eu estou do lado de um mestre na questão de comunicação. E é muito importante a gente entender o seguinte, que não são apenas os especialistas ou as pessoas que são dedicadas a esse tipo de atividade, dominam muito bem, mas todo mundo pode aprender e ter um mínimo irredutível de habilidade para poder conduzir uma situação-problema. E aí é que nós vamos dar dicas importantes aqui de como qualquer pessoa poder utilizar algumas ferramentas importantes de comunicação para poder vencer os conflitos. Show de bola. Excelente. E Maravilha. aí? Tá dizido, né? Falou e dizeu. Gente, é sobre isso mesmo. Entrei no mercado condominial, não era para falar sobre oratória, embora fale muito hoje a respeito, mas entrei na parte da comunicação não violenta em si. E daqui a pouco posso contar rapidamente a história, né? Mas começou, eu não sabia o que era o mercado condominial, eu não sabia o que era o direito condominial, na minha base, no meu escritório, até então, né? Agora eu fiz as honrarias pro Reginaldo, né? Mas diante aqui da doutora Amanda Amaral, uma das advogadas condominalistas que eu mais admiro no mercado. Não é só porque é uma grande amiga e uma grande sócia, por assim dizer, mas porque eu vejo a atuação dela também na solução de conflitos, mas com uma tecnicidade e com uma comunicação que realmente, na minha opinião, arrebata as assembleias, positivamente falando, né? Para poder levar e não gerar esses ruídos que Sim. caem nisso que a gente está falando aqui. Eu caí de paraquedas no mercado condominial para acompanhar uma assembleia. Assembleia, o bicho tava pegando, o condomínio de periferia, parece que é brincadeira, mas tinha alguma coisa de PCC, alguma coisa nesse sentido, e o síndico que tava lá e tava à beira de uma destituição, ele simplesmente estava sendo ameaçado de, se você não organizar e não prestar contas, nós vamos colocar você num porta-mala, vamos dar 5 voltas, vamos dar 5 horas de passeio com você no porta-mala do carro, para ver se clareia suas ideias e você traz algumas respostas melhores pra gente. E você vê que aí é quando, como o Ailton muito bem disse, já acabou qualquer diálogo, né? Já acabou qualquer manifestação, já acabou qualquer respeito. É na hora que você entra na que a gente chama de espiral de conflito e cada um ali tá defendendo o seu interesse acima de qualquer coisa, mas muitas vezes com conflitos. Só que, como muito bem dito também,
conflito no condomínio, ele vem de todos os lados. Ele não é só na assembleia. Ele vem dentro de casa, entre os próprios familiares. Nós tivemos o período pandêmico que passou e encurralou as pessoas ali num espaço de metro quadrado muito menor. E isso gerou conflitos, gerou divórcio, gerou violência doméstica. Isso envolveu o condomínio em si. Tem as questões de conflito de convivência mesmo, o cara que faz barulho, os barulhos amorosos, a questão de furadeira, a questão de desrespeito às regras. Então, embora a brincadeira seja quase não tem conflito, tem muito conflito no condomínio. E a comunicação está completamente envolvida com isso. E, obviamente, que elas estão entrelaçadas entre comunicação e as técnicas de mediação, as técnicas para você solucionar o conflito da melhor forma possível para que você mantenha a conexão entre as partes de uma forma respeitosa e você não sofra tanto as consequências daquele conflito e da guerra que pode se instaurar a partir disso. Perfeito. Eu tenho uma coisa que me veio à mente na fala do Cauê, pensando aqui tecnicamente em utilizar a comunicação como uma ferramenta para mediar conflitos. 3 coisas importantes aqui são questões técnicas, tá? É a questão de forma, tempo e conteúdo da comunicação. Então nós criamos problema não com o que nós dizemos, mas como nós dizemos. A forma da comunicação, a palavra agressiva, o tom de voz elevado, o falar demais, né? Então, a forma da comunicação ela pode ser um problema, ou ela também pode ser utilizada para vencer um problema. Eu me lembro de uma vez tendo uma aula na faculdade de português, né? Então, a professora dando uma aula de português, porque nós tínhamos algumas matérias técnicas para preparar o TCC e tudo mais, e numa delas havia uma aula de português. E, geralmente, essas aulas que estão fora de todo o escopo técnico da tua formação é onde a gente tem mais bagunça, a coisa mais complicada. Sim. E estava uma aula muito confusa, muita fala, muita conversa, e eu percebi que a professora começou a descer o tom de voz, de maneira que ela foi falando tão baixo, que só a primeira fileira conseguiu ouvir o que ela disse. E ela continuou dando toda a aula. Eu estava sentado no meio da sala, entre as cadeiras, e eu percebi como aquela confusão foi parando, porque as pessoas começaram a perceber que mudou o ambiente. Ela não estava competindo com o tom de voz lá de trás, ela criou uma nova forma e aquilo foi fantástico. Então foi uma aula de mudança de ambiente e nunca mais houve bagunça na aula dela, porque eram todos adultos. E interessante, a forma é um elemento importante. Outra coisa é o tempo. Tem o tempo certo em que a comunicação tem que chegar. Você falar fora do tempo, mesmo estando correto, cria problema. Ou se o problema está acontecendo, você precisa agir com rapidez. A comunicação tem que chegar em tempo. E a terceira e última coisa é o conteúdo. Então nós temos que nos ater ao que vai ser comunicado. Olha, a melhor forma do síndico vencer problemas de qualquer ordem no condomínio, utilizando a comunicação e prestando atenção no conteúdo, é ele olhar para o seu próprio regramento. O regulamento interno, ele é fantástico como elemento de composição dessa batalha em que você vai utilizar do instrumental da comunicação e trabalhar dentro do que está no regulamento. Simplesmente dizer, meu amigo, não é contra você, está escrito. E eu fui eleito para cumprir o que está escrito. Nós vamos continuar sendo amigos, nós vamos tomar uma cerveja depois daqui, mas eu vou ter que dizer isso aqui para você. Beleza? Você recebe bem? Tudo bem? Não é o Ailton, é o papel. Se você souber usar essas coisas, poucas palavras, dadas no tempo certo e utilizando o conteúdo correto, você mira agora toda aquela raiva que estava sendo direcionada para você, vai ser direcionada para a regra. Então não vai querer mudar você. A pergunta é como que eu mudo a regra? Aí existe uma assembleia, nós podemos discutir isso. Você não concorda com essa regra? De que você não pode trazer o seu sobrinho para usar a piscina, puxa, vamos chamar uma assembleia, vamos discutir, abrir agora a utilização da piscina para todos os parentes dos condôminos, sem qualquer limitação. Aí o cara vai sair de lá, é isso aí. Quando ele vai pensar em como construir a solução, ele fala, caramba, isso vai dar um problema tão grande, melhor chegar pro vizinho e falar, filho, desculpa, não tem mais piscina na casa do tio. Percebe? Então, usar esses 3 elementos, forma, tempo e conteúdo, da maneira correta, você vai vencer. Mas aonde eu encontro isso? Bom, você tem que falar com o Cauê, porque existe mecanismos, metodologia e isso está acessível através de formação. E aí a gente, como profissional, pensando profissionalmente em qualquer atividade, você tem que buscar formação e capacitação para usar bem essas ferramentas. Perfeito. Perfeita. Já começamos bem, se me né? permite Claro. aproveitar aqui casa é as sua. dicas, maravilha. Já dei uma gafe, né, que eu convidei por uma coisa que amanhã, que não vai ser amanhã, mas tá tudo certo. Vou tentar me redimir aqui. Se me permitem, o que eu percebo hoje em muitas destituições de síndico
E eles não entendem o motivo pelo qual ou pelos quais estão sendo destituídos. Afinal de contas, as contas estão ok, as manutenções estão em dia, ele está aplicando a convenção do regimento interno, que é a atribuição, dever legal dele. E tá onde eu estou pecando? E é justamente na comunicação. Então, o que eu percebo na prática são dois extremos. Ou é aquele síndico que não conversa e simplesmente aplica advertência e multa a rodo. Eu tenho condomínios cujo síndico manda 18, 20, 25 advertências por semana. E eu já chamei o síndico e disse, eu entendo que isso não é bom para a sua gestão. Porque a partir do momento que você tem que advertir 20 unidades por semana, significa que a norma interna daquele condomínio não chegou àquela unidade. Ah, ele não leu. Não, ninguém lê o regimento nem a convenção. Muitos síndicos também não leem. Então, o que você está fazendo para que essa comunicação chegue lá? Existe uma via de comunicado? Existe uma conversa? O que existe? Não, aqui eles só entendem se aplica advertência e multa. Então, a gente tem esse extremo. E tem, no outro lado, o síndico, que é o legalzão. Ah, só essa vez, deixa passar aqui, passa ali. Enfim, como que a gente chega num meio termo disso? Como que o síndico age? Como que ele busca uma forma de solução para que, primeiro, obviamente, divulgue as normas, ele tem que obedecer às normas, mas que essas normas sejam melhor divulgadas para os condôminos e ele tenha um primeiro canal receptivo de conversa antes propriamente de aplicar aquela legislação. Qual que é o liame? O que vocês orientam o síndico? Como ele busca esse conhecimento e esse tato? Olha que interessante. Posso começar aqui? Fica à vontade, professor. Vai embora. Muito bom, concordo nesse contexto que você colocou. Eu acho que acontece muito isso, né? Nós temos alguns processos, mas tem também outros tantos que partiram de uma comunicação muito ruim desse excesso de rigor, né, por assim dizer. E quando você diz que, puxa vida, ali tem X unidades, eu estou precisando aplicar 20 multas, 20 notificações por semana, significa que realmente tem uma falha imensa na comunicação, porque ou as pessoas não sabem a regra, ou elas não estão suficientemente persuadidas a cumprir aquela regra. E o Ailton ele trouxe a questão de tempo, a forma, mas trouxe também a lei como algo que até alivia aquele negócio. Não sou eu que estou fazendo. Eu estou apenas cumprindo o meu papel como síndico, eu preciso aplicar o regimento interno, a convenção, o Código Civil, seja o que for. Então, muito interessante essa questão do liame, né? Até onde eu flexibilizo, para que não caia na tentação de ficar frouxo demais e, portanto, é flexível demais, e aí não tem respeito, ninguém segue a regra, e quando seguir vai ter problema. Porque até então, até ontem, não tinha problema, por que pode agora? Por que agora não pode? Por que agora não flexibiliza? Ao mesmo tempo que o rigor demais atrapalha na questão do empreendedorismo do síndico. E olha só que interessante, né? Numa palestra, num treinamento de business, uma vez perguntaram assim, eu faço isso nas palestras também, quem aqui é líder? Né? Eu não era líder, autônomo, não levantei a mão. Quem aqui é vendedor? Aí eu também falei, não, vendedor não, presta serviço, mas não sou vendedor, né? A carteirinha de vendedor ali, né? Eu não sou vendedor também. Como assim vocês não são líderes e vendedores? Eu falei, não sou. Daí deram um discurso, não, você se lidera, eu uso esse discurso hoje, mas você se lidera ao sair da cama, você se lidera ao tomar decisões, você se lidera na hora que você convence alguém de uma ideia, você se lidera, então você é líder. E também, como assim você não vende? Prestador de serviço? Então você vende serviço, você vende suas ideias, você vende sua argumentação, você vende, como assim não é? E aí eu falei, nossa, puxa vida, eu sou líder e vendedor, então, estava errado. O que muda na minha vida isso? Não muita coisa, mas aí complementaram dizendo, o problema é quando eu não me vejo como líder, e já vou chegar no seu ponto, quando eu não me vejo como líder, eu não estudo questões de liderança, ferramentas de liderança. Quando eu não me vejo como vendedor, por que eu vou ler um livro de vendas, ver vídeo sobre vendas, curso sobre vendas? Não vou fazer isso. E o que isso tem a ver com a questão da comunicação que a doutora Amanda está trazendo? É que é o seguinte, você entrou no condomínio, você, o síndico, entrou no condomínio, você teve que passar por um processo de vendas lá dentro, você teve que liderar uma assembleia para que eles realmente te dessem esse voto de confiança para que você assumisse aquele condomínio, mas nesse caso está faltando pós-venda. Se fosse uma empresa, e muitas vezes a sua sindicância, o que você faria no pós-venda com os seus clientes? Porque não acabou no momento que você foi eleito. E muitas vezes essas pessoas, esses síndicos, os gestores condominiais, que eles estão aplicando muita multa, me parece que está faltando o encantamento do cliente depois
daquele momento inicial em que você foi admitido como síndico do condomínio. Ou seja, o que você entraria nesse pós-venda? Se eu tivesse que encantá-lo, se eu tivesse que manter a relação com o meu cliente, e eu tô vendo que tá tendo 30 irregularidades na semana, eu preciso fazer um informativo. Ah, mas eu vou ter que fazer um informativo? Eles já não têm o regimento interno, eles já não têm a convenção, por que não lê? Não lê porque é preguiçoso. Sim. Eu já ouvi isso de síndico. Mas naquele momento, para manter um contrato, para que você não tenha que aplicar 20 notificações, para que essas 20 notificações não se tornem uma grande revolta quem está sendo notificado e multado, isso não se volte contra você, por que não entregar um pouco a mais? Né? E no mundo empresarial, o tal do over-delivery. Faça, se você tiver essa possibilidade, vídeos com as 10 principais razões da notificação, das notificações que estão sendo tomadas, que estão sendo aplicadas. Esclareça. Faça um informativo curto. Às vezes a linguagem do regimento interno é técnica para a maior parte das pessoas ou para uma boa parte, dependendo do perfil do condomínio. Esclareça de forma simples e espalha isso. Então você está fazendo o quê? Cuidando. Antes de você vir com a espada e aplicar de uma vez, você está dando a oportunidade de a pessoa ter acesso à informação. Ah, mas não seria minha obrigação. É dele como condomínio do morador. Ok, estão fazendo? Não. Você vai enfrentar problemas? Vai. Então lidere esse movimento de informação. Traga essas informações para que eles possam ter ciência, para que eles possam falar, puxa vida, o sapato no hall. Não tem aquele videozinho do síndico, da síndica? Não tem aquele informativo com figurinhas que foi feito no Canva ali em 5 minutos, mas fala, putz, não pode deixar por causa disso, daquilo. Eu acredito que essa informação já comece a ajudar. Como falei pra caramba, joga a batata pro Ailton. O legal, o Cauê nos deu uma dica aqui para fazer um corte. Eu acho o seguinte, o síndico, ele é eleito como representante legal dos interesses do condômino. Ele é eleito, então, como líder da comunicação do condomínio. Ele é o líder da comunicação. É ele quem vai falar com o condômino, ele que fala entre os condôminos, ele fala com a vizinhança, ele fala com os prestadores de serviço, é ele quem fala com a justiça, é ele quem fala com aquela parte que é contrária ao condomínio em qualquer contexto. Então significa o seguinte, ser representante do interesse de alguém é ser o portador da voz daquele interesse. Então tem que entender todo síndico, profissional morador, que está no escopo da tua atividade ser o líder da comunicação. Agora, você não precisa fazer toda a comunicação. Não é você que grava o vídeo, não é você que escreve o texto, você pode delegar isso. Quer ver um exemplo interessante? O síndico poderia promover, por exemplo, gincanas e ações dentro do condomínio, utilizando condôminos para fazer determinada comunicação. Nós citamos aqui a questão de um parente utilizar a piscina. Por que não chamar os adolescentes do condomínio e falar assim, preciso de uma esquete, uma novelinha aqui contando a história do porquê o primo que está passando férias lá contigo não pode entrar na piscina. Quem fizer aqui o melhor vídeo, a gente vai selecionar, vai dar um presente e a gente vai jogar isso aqui na rede social do condomínio. Você traz as pessoas a interagir dentro daquele conteúdo de maneira criativa. É um conteúdo pesado, que é regulamento interno, mas eles vão suavizar por conta do criativo que eles vão gerar e você vai ter a comunicação de excelência. Então, eu acho que o grande problema do síndico é ele entender que uma vez que ele é o líder, ele tem que fazer todas as coisas. Não é. Você vai articular para que essas coisas aconteçam. Em que você vai ser cobrado? Na comunicação acontecendo no condomínio. Ou seja, ela tem que ser uma transmissão clara de conteúdo, um entendimento claro da outra parte e um efeito claro e real na vida das pessoas. Deu corte? Deu corte. Nossa, muito bom ainda. Inclusive, em cima disso aí do que você está comentando, e a gente conversa muito sobre isso, hoje é a dor de muito empresário, né? Dele estar à frente da sua empresa e ele está ali no operacional e ele não tem tempo de pensar, ser a mente pensadora ali para poder crescer o seu negócio ali, crescer a sua empresa, porque ele está no operacional e esquece o estratégico. Você tá falando de mim? Ah, obrigado. Né? E aí, o que acontece? Saindo do estratégico, ou ele faz a hora que aparece o BO, ele tá ali no como fala? No reativo, piloto, né? No piloto automático da coisa. Apagando incêndio. Né? Apagando incêndio a todo momento. Ou vai ter hora aí que ele vai dar problema. E o síndico hoje, aí os síndicos que estão aí nos acompanhando vai falar, mas você está falando do empresário. Você, síndico, que atua de forma profissional, atendendo vários condomínios, você é o quê? Você é um empresário. E aí, essas questões, né, de ter aí ferramentas, e essas ferramentas podem ser pessoas, né, para desenvolver essas questões, ela vai te dar muito mais tempo
para pensar no estratégico, não só do crescimento da sua empresa, mas também na questão da organização desse operacional, né? Sim, dessa forma. Eu acho que a comunicação é onde a gente ganha ou perde o jogo. Eu gosto muito dessa frase Sim. e usar em alguns pontos que são sensíveis. Assim como o corpo humano tem órgãos que são vitais, que uma vez que eles são feridos comprometem a vida, tá? Então uma pessoa pode viver sem uma perna, sem um braço, mas, por exemplo, ela não vai viver sem um coração, né? Então nós temos também alguns elementos vitais e a comunicação ela é esse elemento. Então por isso a gente tem que se cercar de parceiros que vão nos ajudar a azeitar essa comunicação, a nos proteger quando da comunicação efetivamente precisar ser exercida. E aí o papel do advogado é muito importante. O papel do consultor é muito importante. Às vezes, você se aconselhar com outras pessoas mais experientes também é muito importante. Então, comunicação tem um elemento muito interessante que, às vezes, nós passamos longe, que muita gente acha que comunicar é falar. Mas comunicação também tem a ver com ouvir. E até quem fala tem que se preocupar se a outra parte está ouvindo ou se está recebendo aquela mensagem que, de fato, ele quer entregar. Então, olhando para isso, eu acho o seguinte, que o Cauê, que é especialista na área como advogado, que atua, inclusive, dentro de uma temática muito importante da vida do síndico, que é o problema da destituição, e a maioria das instituições está muito ligada à questão de comunicação. Sim. Né? Até, seja por conta do problema, foi criado até a defesa, como ele vai trabalhar isso, é muito importante entender o seguinte, que não dá para você tirar do escopo, eu volto nisso que é uma fala anterior que eu coloquei aqui nessa mesa, do escopo da sindicatura a importância do papel da comunicação, entender que o síndico é um líder comunicador. Perfeito. Perfeito. Vou aproveitar o gancho do ouvir. Muitos não gostam de áudio de WhatsApp. Eu gosto de áudio de WhatsApp, sabe por quê? Quando a gente ouve a pessoa falar, a gente observa a entonação, a gente percebe o tom daquela pergunta ou da indagação. E quando vem uma mensagem de texto é uma interpretação de quem recebe. E quanta confusão eu já vi em má interpretação de mensagens de texto. Sim. E síndicos que acabam respondendo de forma, por vezes, agressiva. Ou talvez nem fosse a intenção dele, mas chega agressivamente. Como trabalhar isso também, gente? Como trabalhar, Dr. Cauê Barbosa? O Cauê te manda textos gigantes? O Cauê manda. Eu senti aí no ar. Textão, entendi. É uma dica do textão. Não, mas... Caixa alta. Exato, caixa alta. Outro dia me disseram assim... Negrito. Exato, eu estava com o computador lá ligado e estava escrevendo em caixa alta e escrevi. Aí, para quem eu mandei, a pessoa, não grita comigo, mas eu não estou gritando. Então, vamos lá. Tá. Como comunicar-se pelo WhatsApp? Meu Deus. Tivemos... Segura aí, Cauê. Sim. Pessoal, no último programa vocês viram que nós tivemos o isso pode ou não pode. Agora nós estamos aqui no momento... Como podemos chamar esse momento? Pode até aqui? chamar de pode ou não pode no WhatsApp. Pode caixa alta. Podemos manter, né, então? Podemos. Porque a Amanda, pelo que senti aqui, ela tava guardando, né? Essa mágoa revelada aqui. Não foi para o Dr. Cauê. Ela tava guardando essa mágoa para soltar ao vivo aqui para vocês, né? Mas caixa alta, textão. Caixa alta, textão. Vamos lá. Isso pode ou não pode? Putz, grito. Olha o charme, né, desse homem perguntando desse jeito. Vamos lá. Tem um negócio antes, né? Aí entrando, o Ailton já me deu 2 deixas aqui, né? A gente vai entrando nos outros assuntos. Sistema de reação básica nossa. Eu chego com uma frase, com algo que eu falo, com algo que eu acuso, com algo que eu preciso de, ou você tem que. Então, você tem que entender que o regimento interno tem o artigo 25 que proíbe isso, isso e aquilo. Aí vamos supor que foi escrito. E aí a doutora Amanda leu aquilo, ou alguém leu como assim, você tem que. E a pessoa pensa, mas quem é ele para dizer o que eu tenho o que ou o que eu não tenho o que? Que aí entra na questão da forma, que foi o que disse o Ailton muito bem. Então, o que acontece com a gente nesse momento? E isso poderia ser falado, às vezes uma frase falada também, aí já gancho aqui com o WhatsApp, mas pode ser escrito. Aquilo vem, e dependendo do meu momento, seja da fala, seja da forma, seja na escrita como foi interpretada, eu olho para aquela frase e aquilo desperta algo em mim que não é positivo, que é um sistema de defesa. E aí nós temos o sistema límbico lá no cérebro, que é um sistema responsável por 3 reações básicas. Você já deve ter ouvido falar isso
200 vezes, mas não custa. Eu já assisti 4 cursos da Brasconde. Você lembra da aula de comunicação não violenta? Sabe de cor, né? Chego lá e falo, Reginaldo, é um assalto. Aliás, Reginaldo não, né? Que só falta o meliante saber o nome da pessoa, ser um conhecido. Olha, né? Essa foi Pô, mas achei que você fosse meu amigo. eu não queria trazer política na mesa, mas tem um tipo de humilhante que sabe o nome. Não, melhor não. Vou ser cancelado. Não, vamos supor, né? O Ailton, né? Assim, cansa dessas parcerias todas e resolve te assaltar, né? Então fala, Reginaldo, é um assalto aqui, né? Não vai levar algo do celular. E aí, naquele momento, o Reginaldo, representando todos os seres humanos, tem 3 reações automáticas. Primeira delas, quem arrisca? Quem? Alguém? Primeira delas é... corre. 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 Fuga, vou fugir. Então, primeira delas, é um assalto. Aí, o cara tá armado, o cara tá isso. Não é recomendado pela OMS você virar as costas e sair correndo e disparado. Mas você faz. Por quê? Porque esse sistema ele não é racionalizado. Ele é um sistema que ele é altamente emocional para que você possa agir rápido e ele protege a vida. Só que ele é um sistema burro. No sentido de não é racional. Segunda opção, é um assalto. Paralisação. Congela, né? Dá aquela moleza na perna ali. O que é? É o sistema falando, é uma... Segunda possibilidade aqui, você vai paralisar, porque paralisado o leão, o urso não te pega, né? Vamos pensar assim, você tá paralisado, se finge de morto ali. Reação das antigas. E terceira delas é um assalto. Sai na porrada. Vai pra cima. Mas tá armado, tá? O cara reagiu, que coisa doida, mas foi totalmente instintivo. Ou seja, deu aquele negócio que é algo que me fere de alguma forma, eu aperto um botão vermelho que ele vai me fazer eu atacar, paralisar ou fugir. Reação básica. Tá, Cauê, o que isso tem a ver? É uma reação burra. Tá, mas você está falando de ameaça de vida, você não está falando de uma situação, de uma conversa de regimento interno? Sim, só que no mesmo sistema, tudo aquilo que fere a minha imagem, aquilo que fere a minha honra, aquilo que me fere a minha dignidade, o meu respeito, e essas são necessidades naturais do humano, ser amado, ser respeitado, ser pertencente, na hora que me fere isso, esse botão vermelho é apertado. E ele sendo apertado, ele desencadeia, adivinha quem? As 3 possíveis reações burras e não racionalizadas. E é nesse momento em que você lê a mensagem de caixa alta, que você ouve um áudio, às vezes a pessoa tá calma, mas você ouviu no 2, então pareceu que a pessoa tá gritando com você. Naquele momento, falou, me desrespeitou. E aí o que você faz? Eu preciso contra-atacar. E ela pega o celular naquele momento e mostra pra que ela veio. Exemplo. Ou seja, reação. Ou tem gente que fala, putz, nossa, mas me fez isso aqui, me magoou aqui, deixa o celular, nem vou mais falar com a Ailton. Como que ele escreveu isso pra mim que eu tenho o quê? Então... esse é o primeiro momento. A gente tem que vencer essa primeira reação. Não são todas as comunicações que geram isso. Mas sempre que alguém fala algo, eu tenho que pensar, dentro da comunicação não violenta, será que essa foi a intenção da pessoa? E aí tem uma forma da gente confirmar isso. Em vez de responder, por exemplo, veio uma mensagem do WhatsApp, eu estou em dúvida no tom, você pode confirmar o que essa pessoa quis dizer. Tá? Teria toda uma explicação para isso, mas em resumo é isso. Você vai perguntar, fulano, o que você quis dizer é... E aí você comunica como se a pessoa não estivesse te ofendendo. Então vamos pensar que um exemplo assim de WhatsApp, você lembra o que estava escrito nessa conversa? É que teve um caso de um síndico que mandou uma mensagem escrita e a gente ficou na dúvida qual era a tonalidade dele. Não vou vai lembrar agora, mas é que são casos tão corriqueiros. Você viu que era uma mágoa mesmo? Você percebeu? Cara, é impressionante. É que a gente lida com isso todos os dias, né? E assim, o Cauê já falou em diversas palestras e cursos que a responsabilidade da comunicação é do comunicador, né? Então, síndico, o dever de saber interpretar é seu, infelizmente. Eu lembrei, ele falou assim, desculpa, doutor, falou algo no sentido, a doutora Amanda fez um esclarecimento e ela disse na fala dela, eu não sei se você me compreendeu bem quando eu expliquei, mas tal regramento funciona assim, assim, assado. Isso foi por escrito. E o síndico, que estava num dia ruim, ele falou... eu não sou um ignorante jurídico, eu tenho conhecimento jurídico, então eu entendi muito bem, sim. E ele continuou respondendo, só que a resposta que ele deu mostrava que ele não tinha entendido. Ele não tinha entendido a questão jurídica. Então, ele ali naquele momento ele falou, quem é ela para dizer que... E o tom dela não foi esse. Eu lendo a mensagem, você falava, não sei se eu me fiz entender bem. Ou seja, a responsabilidade é da comunicadora. Exato. Ela falou, eu não sei se eu me comuniquei bem com você, então eu falei... Aí a gente conversando, né, porque a resposta foi um pouco mais ácida naquele momento, e aí ela mandou, falei, manda áudio. E foi mandado um áudio, do tipo, o que eu quis dizer foi, e naquele momento você esclareceu. Mas aí invertendo a situação, né, já passando aqui, então o que acontece? Você recebeu uma mensagem e está em dúvida, você pode confirmar.
se a intenção da pessoa foi aquela. Então você vai dizer, fulano, o que você quis dizer, se eu entendi, é que você está com uma dúvida jurídica a respeito daquela nossa pontuação, ou não é isso? O que você está querendo dizer é que, embora você tenha compreendido, você acha que não se aplica a esse caso, para que eu possa melhor te direcionar. Então o que você fez aqui? Você tirou aquele negócio de eu sou ignorante ou não jurídico, você sabe ou não sabe. Você está tirando isso. Você está jogando ele no ambiente que é uma comunicação sem violência. E você deu duas opções para ele. Ou você concorda com essa comunicação que não tem violência, ou com essa segunda que também não tem. E ali ele concordou com uma delas. Ah, não, o que eu quis dizer foi não sei o que, não sei o que. Ponto. Um áudio da Amanda, nesse caso, fez o quê? Tirou ele da impressão errada que ela estava, de alguma forma, desrespeitando, ao mesmo tempo que tirou aquele negócio que ele está sendo julgado como ignorante jurídico, ao mesmo tempo que chegou, enfim, na solução do caso. Com essa, o que você quis dizer é... E aí você busca essa confirmação sem violência. Antes de saber do sistema límbico, e acho que são 3 minutos, né? Qual que é o tema? 3 segundos, é isso? É menos, é rápido, assim, né? Bateu, levou. Até vou perguntar aqui para os especialistas, né? Eu sempre esperei para responder alguma coisa que me parece ser torta. Então, chega um e-mail um pouco mais ríspido, um WhatsApp um pouco mais ríspido, seja áudio ou texto, eu falo, eu já respondo isso. Larga, né? Isso. Deixo ali... Acho que é a melhor forma, né? Oxigenar o cérebro e depois a gente retoma. Porque o que eu percebo é o ímpeto de responder ele na hora e, por vezes, essa comunicação, de fato... Você tá na reação, né? Nesse minuto eu estou bloqueando o meu sistema límbico, é isso? Você tá dando tempo, é perfeito. Você tá dando tempo pra informação sair do sistema de vida ou morte, porque aquilo, se eu for desrespeitado, é o mesmo sistema que protege a gente de vida ou morte. Então você sai da reação automática, e essa reação automática, já perguntaram, né? Mas você vai atacar, vai paralisar? O que define isso? Aí é um conjunto de reações que o seu cérebro guardou e registrou. É como se, naquele momento, para aquela situação, o seu cérebro apresentasse uma caixinha e voltasse. Falar, reage assim, ó. Então é muito automático, é difícil mexer nisso. Mas então você faz isso, você para... Porque dali a meio segundo, essa informação vai chegar no córtex frontal, que é a parte que racionaliza a informação. Aí você vai ter emoção? Vai, mas você vai ter tempo de racionalizar. E no racionalizar, quanto mais você treina a confirmar essa informação, mais o seu cérebro se acostuma a questionar. Será que ele quis dizer isso? E será que a sua reação é a melhor forma? Porque às vezes, sim, a pessoa está te ofendendo ou está ali um pouco te desrespeitando. Mas se você tivesse todas as informações, a visão do todo, a visão do contrato, a visão do conflito, você optaria por mesmo assim não dar uma sarrafada nela. Você optaria por falar, vou ser estratégico agora para continuar com uma relação ou trazer essa relação para um ambiente mais saudável. Então sim, pegou e recebeu o celular, larga o raio do celular, deixa ele na mesa, respira fundo, deixa chegar a informação aqui na frente, racionaliza e escolha estrategicamente qual vai ser a sua resposta. Eu acho que existem algumas caixas que a gente tem dificuldade em dominar. Tá? Então, por exemplo, você tem um ambiente familiar, você tem o coração, você tem as suas paixões. Quando elas são afetadas, a tendência é que a tua reação tenha um domínio muito menor. Porque você não está treinado nessas coisas. Então é importante que a gente vá treinando essas caixinhas. Né? A gente começou aqui acho que vocês assistiram divertidamente. Né? Tem que domar essas caixinhas. Não, é fantástico. Muito bom. Vocês estão falando aí, tá vindo filme na minha cabeça. Perfeito. Sabe por quê? Existe uma coisa bastante importante, falando agora para o síndico, né? Ele está exposto a uma nova realidade. Eu acho que aí é uma leitura como técnico. A maioria dos síndicos, para mim, cria problemas de comunicação porque eles não entendem o que é a posição de liderança. Ele acha que ele manda. Exato. Ele lidera. Ele é o CEO do condomínio. Não, ele pode ter seu CEO, mas, por exemplo, é muito comum o síndico ser muito ríspido com o prestador de serviço. Eu já vi síndico falar determinada coisa que eu sou obrigado a parar e a conversa e falar assim, querido, um homem não fala desse jeito com outro homem. Ponto. E por que um homem não fala desse jeito com outro homem? Porque ele vai dar um soco no meio do nariz. Não é porque você é o síndico que você vai gritar agora, porque você tem o poder de demitir ou não essa pessoa. Tá errado. Perfeito. Parou aí. Então você tem que respeitar o lugar das pessoas, o horário das pessoas, a história das pessoas, o papel que a pessoa está exercendo ali. Então ainda há essa confusão. E essa não é uma confusão só do síndico, tá? Eu acho que
toda posição eletiva no Brasil tem esse problema. Até os políticos, eles não entendem que eles não foram eleitos para mandar nada. Eles são representantes em favor de uma massa, de um povo, assim como o síndico é representante do interesse dos condôminos, e ele vai conduzir a sua liderança como melhor gestor. Sim. Então, a comunicação é um elemento importante. Então, nós temos que trazer isso aí à baila. E aí nós temos que disciplinar. Às vezes a gente é assediado. Um cliente chega e fala com você de um jeito e por temor de você perder aquele contrato, você deixa passar. Não, o importante é parar e falar assim, querido, vamos parar aqui agora. Preciso recomeçar com você. Esse tom é inaceitável, essa postura é inaceitável, esse horário é inaceitável. Nós temos uma contratação aqui, estamos estabelecidos e pactuado numa prestação de serviço, numa contrapartida de pagamento, e eu vou te prestar um melhor serviço, mas eu não estou sujeito ao teu temperamento. Eu não estou sujeito aos teus caprichos, e eu não estou sujeito a ser maltratado por você. Então nós vamos voltar aqui ao tema agora, passamos uma borracha, começamos de novo. Vamos lá? E escolinha mesmo. Porque se a gente não atuar desse jeito, o síndico ele não perceber que ele vai ter essa limitação, ele vai fazer isso com o condômino, ele vai fazer isso com as outras pessoas. No automático. Quer ver uma coisa que é uma polêmica? Eu vejo muito síndico falando mal de inquilino. Mas desce o sarrafo inquilino como se o inquilino fosse o pior dos elementos dentro de um condomínio. E aí, por exemplo, eu que trabalho, tenho empresas voltadas para cobrança condominial, eles vão falar da inadimplência do inquilino. Aí eu cheguei para numa reunião com e falei assim, gente, vamos pegar aqui o condomínio de vocês, vocês precisam analisar o seguinte, o inquilino é inadimplente? É inadimplente, mas espera aí, ele paga o contrato de aluguel num pacote para dentro da realidade do proprietário. Quem recebe o dinheiro é o proprietário e não repassa para você. Exatamente. Ele pagou em dia o aluguel dele, o proprietário não repassou o aluguel pro condomínio. Então, você tem que entender o que está acontecendo naquela realidade, tomar muito cuidado com tudo aquilo que você transmite, porque senão a gente cria uma guerra dentro do condomínio em que toda vez que o síndico vai falar do inquilino, ele fala mal, as outras pessoas vão olhar achando que aquilo ali é um corpo estranho e inaceitável dentro do condomínio. Então, é muito importante a gente também conceituar aqui como as coisas devem funcionar na realidade, na essência que lhe é determinado. Então, quando isso sai fora, você perde a mão da comunicação. E, de fato, eu encerro a minha palavra dizendo o seguinte, eu acho que a gente tem que voltar para a essência das coisas para aprender o beabá da comunicação. É muito importante em que a gente esteja entregando cada vez mais conteúdos como esse, expondo o síndico a oportunidade de treinamento e capacitação com profissionais como o Cauê, que estão entregando isso para o mercado, porque esse é um elemento vital. Porque se você perde aqui a mão na comunicação, é aonde você perde o jogo. E aí, destituição, problemas de desgaste, ameaça para o síndico. Às vezes as pessoas ficam desiludidas e saem do mercado, e na hora que você vai puxar a raiz do problema, tá na comunicação. Uma das coisas que eu venho acompanhando, né, não só com alguns clientes que a gente atende, mas também pela própria associação. Só para vocês terem uma ideia, eu sei que às vezes irrita, né? Você que está aí nos acompanhando, a gente manda lá como fala, a lista de transmissão para divulgar o nosso trabalho, tal. Nós estamos no centésimo e poucos programas. Eu já mandei na lista de transmissão aí para várias pessoas, né? E tem algumas pessoas que chegou nesses 100 programas, tudo pelo chatbot. Sempre vem aquela mensagem automática. Putz. Aí, quando chega a mensagem automática, como poderia te ajudar? Como que eu posso te atender? Vários tipos de mensagem ali programadas. Aí eu coloco ainda brincando. Por exemplo, eu tenho alguma liberdade com algum desses síndicos. Aí eu coloco assim, poderia me atender de forma humana. Né? Coloca assim, põe um kkk, pensando que vai vir alguma resposta. Aí automaticamente já vem, qual o seu nome? E isso, claro, né, a tecnologia tá aí para ajudar, para facilitar algumas né, formas de atendimento, né? Só que eu tô vendo que tem muitos condôminos já reclamando disso, que tem muitos síndicos que programam todo lá um contexto, até ele chegar lá no boleto, ou chegar lá na fonte do problema e o robozinho que vai resolver. Isso também é prejudicial, né? Como que vocês enxergam isso nos dias de hoje, onde tudo é aqui, mas falta
Presta a mãozinha. Falta isso aqui um pouquinho também, né? Verdade. Começa, Ailton. Olha, eu vou delegar a resposta pro Cauê, porque Essa foi ótimo. Começa aí. como ele também atua muito nas redes sociais, eu acho que não é só na questão do WhatsApp, não. Eu acho que redes sociais como um todo, vamos colocar tudo isso, que a gente tem que ter entendimento de como utilizar bem essas ferramentas, né, de maneira que você possa tirar o melhor proveito. E o melhor proveito nas redes sociais é o ser mais natural possível. Né? E aí fica a deixa pro meu amigo. Perfeito. Eu tenho uma... Gaguejei bonito aqui, tá né? parecendo um candidato a prefeito de São Paulo, viu, Cara, eu não sei até onde que eu abro o leque aqui, né? Porque o contexto ele é muito grande, tá? Mas vou tentar me fixar no seguinte ponto. Na rede social, hoje, quando a gente está falando sobre vender serviços, vender cursos, vender mentoria, seja um gestor condominial, seja uma assessoria, uma mentoria aqui do Ailton, seja uma instrução, por exemplo, da doutora Amanda, um curso, né, de capacitação, ou algum dos meus cursos também. Pensando na estratégia de internet, tá? Todo mundo fala, faça posts, faça stories, faça feed, mande alguma mensagem no direct e coloque lá o chatbot, que é para você poder otimizar isso daí, que são as mensagens automáticas. Funciona bastante. Só que você tem essa questão da humanização mesmo, a necessidade por isso. Quanto mais complexo é o serviço, quanto mais alto é o ticket dele, mais conexão genuína é necessária. E começou uma briga do tipo assim, ó, do nada você tá lá no seu perfil, chega alguém que você nunca viu na vida e te manda uma mensagem. Olá, Reginaldo, tudo bem? Eu vi o seu perfil, olhei os seus 2 primeiros posts e vi que você é um cara que tem muito potencial, mas eu tenho certeza que você não está faturando seus 50, 100 mil reais recorrentes por mês em mentorias. E eu entendo que eu tenho a resposta para poder te dar esse caminho das pedras e eu gostaria de fazer uma chamada com você. Você topa? E eu recebi essa mensagem e eu falei, mas quem que é o cidadão aqui? Quem que é esse cara que tá falando, que analisou? Aí eu olhava uma análise fraca, rasa do conteúdo, e aí eu olhava na rede social dele para entender a credibilidade. Tá, muitos seguidores, mas quem que é esse cara na fila do pão? Essa é a pergunta. E aí, 2 dias depois eu recebi de outro mentor, suposto que ia me ensinar o caminho das pedras. Depois de outro. Falei, alguém tá formando esse bloco de pessoas para vender dessa forma. Depois eu entendi que se chama prospecção outbound. É uma prospecção onde você não tem conexão nenhuma com a pessoa e abre uma conversa para depois você transformar isso em social selling, que é o que o pessoal fala, ou social selling, né, como o pessoal diz, que é quando você começa uma conexão. Questionável se é o melhor método, se não é. Mas olha só que interessante, essa frieza de alguém propondo uma solução mais de forma automática e não personalizada, ainda que fosse um ser humano, já me incomodava. Então eu entendo que tem que ter chatbot, automatização, respondendo a pergunta, Reginaldo, até um certo ponto. Mas fora isso, o que vai fazer, no meu caso, a venda de serviços complexos ou não, é a conexão real. É isso aí que você fez, segurar a mão aqui, é conexão genuína. E a conexão genuína muitas vezes não vem, olá, tudo bem, eu tenho uma proposta aqui para você, eu sei o seu problema, eu tenho a solução. Mas e aí, Reginaldo, tá tudo bem? E aí, doutora Amanda, como é que você tá? E aí, boa tarde, tudo bem? E aí, como é que estão as coisas? E aí você fala, pô, eu sou síndico, como é que eu vou falar isso para 200 pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas? Eu acredito que cada um vai encontrar uma forma, mas tem que ter a Eu acho que vai ter que falar. Aí é que tá o problema. O condômino, ele aceita o chatbot, o mecanismo sem personalidade, a página institucional da construtora. Porque ele não viu a construtora, ele não sabe quem é, mas no dia que ele elegeu o síndico, ele olhou para a cara do cidadão, ele quer falar com uma pessoa. E ele paga o cidadão, né? Essa é a dor. Essa é a dor. O síndico que não quer ter essa relação personalíssima, ele tem que apresentar sua proposta na Assembleia como CNPJ. Você já disse, você está elegendo aqui a minha empresa, GN Editorial e Negócios, para ser síndico. Já abriu o jogo, vocês vão falar com a minha equipe. Aí o condômino que te elegeu tá se lixando quem tá falando, se é o Ailton, se é a Maria, se é o José, se é o João. Agora, toda relação personalíssima, e quando o síndico vende na Assembleia, ele vende sim uma relação personalíssima. Desculpa, irmão. Você vai responder o WhatsApp, você vai atender ligação, porque se você não entendeu esse jogo, você vai até ganhar uma outra eleição, mas você não se reelege. Perfeito. Você não tem continuidade. Então, isso é muito importante até para nós, como empresários. Ou seja, se é um escritório de advocacia, se você for se tornar cada vez mais personalíssimo, você vai ser demandada na pessoa da Amanda. Sim. Agora, não. É o escritório A3B eleito, que pode ser
a Amanda, como não será a Amanda, que pode ser qualquer um dos outros doutores associados ou até mesmo um estagiário, mas eu me permito agora tirar a questão personalíssima da mesa. Perfeito. Então, se eu fui por um caminho personalíssimo, aí, por exemplo, o Reginaldo vai mandar uma mensagem para mim, se um bot responder para ele, vai ficar muito ofendido. Assim como se eu mandar para minha filha agora, eu receber uma mensagem automática, eu vou ligar e falar assim, que palhaçada é essa? Exatamente. O condômino vai agir comigo desse nível. Peraí, Sim. no dia que eu te elegi... Se sente enganado. Se sente enganado. Então, esse é um desafio importante, a gente entender como se joga o jogo. Eu tenho que entender a regra do jogo. E aí, entender da regra vai ajudar também na minha comunicação. Perfeito. Aqui, desculpa, é rápido. Em uma das assembleias que nós participamos também, 4 candidatos se apresentaram e um deles enfatizou: eu tenho X condomínios, sei que é bastante, mas quando você mandar uma mensagem vai ser no meu WhatsApp pessoal, não será nem um robô e nem alguém na minha equipe que vai te responder, sou eu. E aí em seguida ele pega e coloca assim, eu achei muito inteligente inclusive, né, porque era um condomínio que requeria essa conexão. E ele coloca uma foto com ele em 10 condomínios com um chapéu de festa junina falando, olha as festas que eu participei. Então ali, óbvio, uma prova, né, uma prova social. Vixe, Para ninguém. Calma, Siri. Calma, Siri. Calma, Siri. Então, naquele momento, ele falou, vocês têm pessoalidade e ali, olha aqui a prova disso. E ele coloca na tela 10 festas juninas, ele integrado, abraçado lá com o povo e tudo mais, do tipo, ó, eu sou o síndico do povo, eu sou o síndico que tá ali no meio do condomínio, eu sou o síndico que participa. E tudo bem, e naquele perfil de condomínio funcionou essa estratégia muito bem. E aí entra no que você falou. Agora imagina se não cumpre, né? Se na terceira mensagem que você manda é um robô, alguma coisa. Não vai acontecer, né, com ele, Sim. espero que não. Mas é onde geraria esse tipo de ruído. Gostei. Eu vou aproveitar essa deixa, então. Vai. Vamos dar uma dica para o síndico? A gente falou de destituição, que é um momento tão ruim, né? Vamos pensar na eleição. Meu O Deus. síndico vai cair de paraquedas naquele condomínio. Como ele se prepara? Como ele identifica, talvez, a dor, a necessidade, o tipo daquele condomínio? O que você orienta, Dr. Cauê? Obrigado. Nesse momento. Quero te colocar aqui na frigideira Pois, conseguiu. Parabéns, obrigado. Obrigado, amiga. Isso que é bom ter amigos. Né? Então, por que não, né? Te desafiam a ser melhores a cada dia, né? Ó, aí tem muitas estratégias de apresentação. Nesse condomínio que nós fomos, tinha aquele que o pessoal chama de carta marcada, que é aquele eleito já nos bastidores, ele já vai preparado para vencer aquela eleição. Então ele recebe muitas informações mais privilegiadas, qual é o condomínio, qual é o perfil, o que é aquilo, e a partir daquilo ele vai montar uma estratégia para apresentação. Muitos não da melhor forma possível, muitos ainda estão despreparados. E por quê? Porque muitas vezes estudam, fazem os cursos técnicos, e não é uma crítica ao síndico em si. O advogado faz isso, o engenheiro faz isso, o médico faz isso. A gente paga por um curso técnico para aprimorar, por um MBA, por uma pós-graduação, por mais um curso técnico, mas a gente não paga, muitas vezes, para aprender marketing, para aprender empreendedorismo, vendas, comunicação, oratória. Infelizmente, porque é uma habilidade secundária. E às vezes não é. Às vezes sua técnica está perfeita, mas na hora que você chega na frente da assembleia, você trava, dá pane na nave, aciona o sistema límbico, você congela lá na frente e você não consegue mostrar que é bom. Você é bom, mas não consegue mostrar que é bom. Isso é negligenciado. Tá, mas tirando isso, se eu cair de paraquedas e eu não tive informações a respeito disso, tem uma técnica de oratória que é pouco utilizada, não só no mercado de síndico, mas em vários outros, e de palestrantes também. Uma vez eu ouvi o João J falando assim, tem uma grande diferença entre você falar para as pessoas e falar com as pessoas. É óbvio, é fácil de entender. Tem uma diferença entre eu falar para as pessoas e com as pessoas. Quando eu falo para as pessoas, eu tenho um bloco do meu conhecimento, da minha experiência, eu vou apresentar, votem em mim, minha proposta é essa. Quando eu falo com as pessoas, é muito natural que eu faça perguntas. Perguntas. Não estou falando que essa é a grande solução, mas se eu não tenho informações a respeito daquele condomínio, eu não sei qual é a dor, eu não sei se tem mais pais ou se é um perfil mais jovem, se eles estão ali investindo, se eles estão, eu faço perguntas de conexão. Então, me apresenta, muito prazer, meu nome é Caio Barbosa, vou apresentar aqui minha empresa de sindicatura, mas antes disso, gente, quanto tempo vocês têm aqui de condomínio? 6, 8 meses, 10 meses, 1 ano, tal? Opa, vão levantar, vão te responder. Ótimo, e quem aqui é pai, quem aqui é mãe? Para eu entender o nosso perfil aqui. Vão levantar a mão, tá? E quem aqui mora com os pais? Tem mais de 3, 4 pessoas, tal, no condomínio? Ah, é isso. E aí você começa. Quem aqui sente problema com isso, isso e aquilo? E as pessoas vão respondendo. Porque essa é a melhor forma de você estabelecer uma conversa com uma multidão, porque cada um tem uma resposta diferente. E conectado, né? Conexão. Ah, você falou, não sou mais, se eu fosse pai, e aí falo, quem aqui é pai ou mãe?
90% da Assembleia levanta a mão, fala... Eu sei o que é um desafio de uma criança fazendo bagunça e muitas vezes você sendo notificado por isso. Eu sei, eu vivo em condomínio, eu tenho filhos, isso, aquilo. Quem é que é casado? Puxa vida, eu sei o que é chegar em casa muitas vezes e porque o barulho do vizinho tá grande você entrar em conflito com seu marido, com a sua esposa. Pô, você começou uma conexão. Você não é mais um CNPJ em forma de ser humano apresentando alguma coisa. Perfeito. Você tá começando a se conectar. Então você pode fazer perguntas, só que aí, obviamente, você tem que se preparar antes estrategicamente pensando... Se, na hora que eu fizer a pergunta XYZ, eu tiver a resposta A, B, C, D, qual que é a minha estratégia de comunicação para cada uma delas? O que eu vou apresentar primeiro? Imagina que você vai naquele condomínio de altíssimo padrão, médico, cirurgião, juiz, desembargador. Você vai mostrar que você participa da festa junina que você promoveu dentro do condomínio? Olha que legal, ó, sou síndico do povo. Eu acho que não vai funcionar, não sei vocês. Não é o perfil. Você tem que ter uma estratégia B, uma estratégia C. Na hora que você entender o que é o perfil e qual é o problema... E aqui eu tô falando de perfil, mas qual que é o problema? O problema é inadimplência. Tá, o problema não é inadimplência, mas eu tenho 50 soluções inovadoras para inadimplência. Inadimplência, 8%. Acho que não vai ser o que vai te eleger, entende? Então, você tem que ter as perguntas e decidir no seu tempo, 5, 8, 10 minutos, que você vai falar. Excelente. Um dos maiores problemas que nós temos hoje, né, Ailton, inclusive nos eventos que nós participamos e organizamos juntos, a gente ouve síndicos reclamando da questão dessa participação nas assembleias, né? Ele não consegue adentrar dentro do condomínio para poder, né, formatar uma proposta. No dia da assembleia, ele tem 3, 4, 5 minutos para poder apresentar. Né? Então, assim, o mercado ele já se desenhou dessa forma. Eu tenho um exemplo, por exemplo, foi ótimo, né? Eu tenho um exemplo que eu participei de uma assembleia uma vez, fui lá como convidado, e tinha 14 candidatos a síndico. Nossa. Cada um teve 10 minutos para se apresentar. Jesus da glória. Ninguém nem lembra mais a hora que, né, o 14º. Quando chegou o 14º, ninguém nem lembrava quem era o primeiro, o segundo, o terceiro, entendeu? Caramba. E aí, no final da apresentação do 14º, né, um condomínio de 1.600 unidades, né, tava lotado, tinha mais de 400 pessoas na assembleia. Nossa. Tava lotado. Nossa senhora. Eis que lá no fundo levanta uma mão, né? Quando a administradora perguntou... Pessoal, todos já se apresentaram, agora a gente vai colocar no telão para votação, tal. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Aí o morador levanta a mão. Aí ele, pois não, senhor. Ele falou assim, eu gostaria de me candidatar. Nossa. O morador. E aí lá, um condomínio de 1.600 unidades, um 14 mil, cobrou 14 mil, outro 12, outro 13, outro 16, outro 11, tudo nessa faixa de preço. E aí ele fala, eu quero me candidatar, cara jornalista, né? Fala muito bem, se comunica muito bem. Se vendeu. Falou assim, a gente tá cansado de síndico profissional aqui dentro, por causa disso. Fez um escambau lá. E detalhe, eu vou me candidatar, sou jornalista, vou lançar aqui o Jornal do Condomínio, que é um jornalzinho mesmo, para passar tudo que tá acontecendo, mensal. Começou a colocar as propostas dele. Vou cobrar R$5.000. O meu valor é de R$5.000, sendo que R$3.500 eles vão ser divididos em 10 subsíndicos de cada torre, que são 10 torres, R$350 o condomínio, né? Tá. A cota de condomínio, onde eles vão ser, né, isentos, mas com essa minha retirada de 5.000, eu vou repassar esses 3.500 para pagar as 10 cotas de condomínio desses meus 10 subsíndicos e eles vão me ajudar na gestão do condomínio. Vai me sobrar R$1.500 por mês. Porque o nosso condomínio precisa de valorização, porque o nosso condomínio precisa disso. O cara foi eleito por unanimidade, por aclamação. Nossa senhora. Aí só viu os candidatos síndico profissional saindo com uma tromba desse tamanho, com uma raiva, com ódio de pegar aquele, né, síndico ali. Então, ou seja, os síndicos, se eles não se atentarem em ficar na mesmice, eles vão ser engolidos por pessoas que já estão dentro do condomínio, né? E estão vendo uma forma hoje, querendo ou não, é um emprego, né? Vai se tornar
não sei quando, mas em algum momento vai se tornar uma profissão, Sim. né? E se essas pessoas que estão trabalhando hoje no mercado condominial não se atentarem a isso, eles vão perder muito campo, eles vão perder muito mercado. Então, o que eu quis dizer aqui, né, não é nenhuma pergunta, foi mais um relato mesmo de uma situação Perfeito. que aconteceu que mostra como os síndicos hoje, né? É por isso que eu não gosto muito de ficar separando síndico profissional, síndico morador. Sim. Mas assim, como os síndicos profissionais hoje, e assim, não vamos generalizar, porque tem síndicos profissionais maravilhosos, assim como em toda a profissão, né? Tem os bons e os ruins. Se eles não se atentarem, eles vão perder muito mercado, né? E aí é por isso que nós, aí fazendo um merchan, né? Sim. Nós da Abrasconde, nos preocupamos muito nessa questão da capacitação e entendemos que o síndico é um gestor, né, Ailton? Sim. E aí vem o Ailton, né, com conhecimento de causa aí, autor de livro. Eu acho fantástico uma palestra que o Ailton faz, que é do síndico-chefe, que eu queria até que você relatasse pra gente também aqui, né? Dessa analogia do síndico-chefe, né? Do chefe lá de restaurante, pro síndico, ou pro síndico que está dentro desse mercado, né? Atuando dentro desse mercado. Passa pra gente um pouquinho sobre isso. Inclusive, eu tô concluindo o livro, né? Eu termino o livro eu já sei. Eu você não- dá spoiler. Informação já privilegiada entrego aqui. a versão, Assessor agora. Assessor, pô. o texto original agora para a editora no final do mês e tal, para a gente trabalhar. Mas pegando o tema da nossa conversa, todo chefe de cozinha, ele não entrega apenas um prato de comida. Ele comunica para o seu cliente, através daquilo que ele está servindo, o seu serviço, né? Ele comunica todos os valores que estão ali naquela casa, naquela culinária, na sua história, na sua cultura. E um chefe de renome, um chefe de qualidade, um grande chefe, ele entrega o alimento e todas as sensações que aquele serviço pode trazer, o aroma, o visual, o paladar, a história. Por isso que quando a gente vive uma excelente experiência culinária, seja a gente preparando o próprio alimento ou estando na mesa, Sim. comendo um bom prato, bebendo um bom vinho, aquilo arremete a histórias outras que nós vivemos, constrói naquele presente um momento especial para contarmos essa história lá na frente. Então, naquela experiência tem uma comunicação profunda. Que uma vez que eu recebo aquela comunicação, eu devolvo uma outra comunicação, que é o meu feedback de satisfação. Então, se a gente olhar para essa experiência e tomar isso como profissional na sindicatura, tudo que a gente entregar tem que ter uma mensagem. Aliás, toda a nossa entrega tem em si uma mensagem, querendo você entregá-la ou não. O ideal é que a gente construa uma boa mensagem, para que o feedback seja essa recíproca, tá? Comum, que eu entrego uma coisa boa e recebo o bom de volta, né? Que é a satisfação. E aí eu entro agora num espiral bastante interessante e até vicioso, né? Que o gosto bom não retroage. Então toda vez que eu entregar uma coisa boa, eu vou gerar uma satisfação recorrente no outro. A necessidade recorrente de viver uma outra experiência satisfatória. Então, dando spoiler aqui do livro, a gente vai falar sobre isso, né? A gestão da experiência. Obrigado aí pela oportunidade de colocar isso aqui nessa mesa. Mas fechando aqui a minha participação, eu diria o seguinte: a gente tomar bastante cuidado com o que a gente entrega. E muito da entrega, uma grande parcela da entrega do síndico está na comunicação. Então, se a gente se atentar a isso, prestar atenção na importância e procurar se capacitar com tudo aquilo que já está posto aí diante de nós, que a Abrasconde traz no seu curso de formação de gestor condominial, que o Cauê já entrega como profissional de capacitação e formação e tantas outras oportunidades que a gente tem, eu acho que dá para a gente melhorar muito o mercado condominial. E se a gente melhorar a comunicação, olha, a gente dá um salto de qualidade imenso. Perfeito. Perfeito. Chegamos no momento... Mas já? Vou criar um quadro. Momento A. Chama a vinheta. Chegamos no momento Gostei A. tanto dessa cadeira. Gostou? Me chama de novo. Ó, o Ramon falou que tá vendendo. Né? Dá pra levar. Já põe no carro, no porta-malas. Tamiris, eu não quero o seu lugar, não. Só de vez em quando. Pessoal, né, chegamos aí ao final do nosso bate-papo, do nosso programa. Foi maravilhoso estar aqui com vocês, né? Pode Síndico na Estrada. Já começou, assim, com um sucesso gigante. Total. Olha as feras Absoluto. que estão
estão sendo aqui entrevistadas, né, nesse dia maravilhoso, e vocês vão estar acompanhando aí semanalmente na programação da TV Abrasconde. Cauê, deixe as suas considerações, gratidão mais uma vez, você é fera, você já é carteirinha reservada lá no Pod Síndico, a Ailton também. Tô precisando levar a Amanda lá, né? Que a Amanda nunca... Você foi uma vez na Semana da Mulher, né? Exato. Mas não foi eu que te entrevistei. Claro que não, né? Tava no navio. Deixa suas considerações, meu querido, seus canais de comunicação. Fique à vontade. Obrigado. Um pai entra em casa num feriado e o filho de 8 anos está estapeando o filho de 7. Irmãos, os dois estão brigando por uma laranja. O pai fala, por que vocês estão brigando? Por causa da laranja, por causa da laranja, por causa da laranja. Ele, vamos resolver esse conflito. Pega a laranja, mede bem, pega uma faca e tchof. Pronto, metade pra você, metade pra você. Não ensinei vocês a dividirem as coisas? Os dois ficam emburrados. Vão cada um pra um canto. Ele chega e fala pro de 8 anos, por que você tá emburrado? Falou, pai, você não resolveu meu problema. Eu não tô com fome. Eu só precisava da casca pra fazer um trabalho de escola. Ele vai no outro, o outro tá emburrado. A metade da laranja chupada. Falou, pai, eu só queria chupar uma laranja, mas era inteira, porque não passou a minha fome. Muitas vezes as soluções para mediação de conflitos parece que é você pegar e meter uma faca lá no meio e achar que aquela solução que é justa e adequada na sua cabeça vai atender à necessidade das pessoas. E muitas vezes não vai. E muitas vezes é necessário fazer perguntas, é necessário melhorar a forma, às vezes é necessário escrever de novo a mensagem, às vezes é necessário mandar, enfim, um áudio, e às vezes é necessário diminuir um pouco do robô e dar uma mensagem personalizada para aquela pessoa que está te procurando naquele momento de dor. E aí você vai conseguir enxergar que de repente é só tirar a casca da laranja, entregar para um e a laranja inteira para outro. Porque a solução, no fim das contas, por mais que tenham regras que a gente brincou aqui hoje de explanar, né, com certa profundidade até, cada conflito tem uma solução diferente, porque nós, seres humanos, temos necessidades diferentes. Finalizo minha parte da mediação com isso. Agradeço a hiper oportunidade. Eu estou muito honrado aqui com todos aqui presentes na mesa, Ailton, Reginaldo, Amandinha, todos vocês. Eu tenho muito orgulho de poder compartilhar momentos e uma grande parte da minha vida com vocês, tanto hoje quanto nos projetos que a gente está dando andamento. Foi uma honra de verdade. E pessoal que nos assiste, muito obrigado, viu? Gratidão. Ailton. Para mim também foi uma honra participar dessa mesa, tantas outras que a gente já tem participado na caminhada. Estar com o Pod Síndico na estrada, fantástico. Deixo aqui minhas redes sociais, @Ailton Tertuliano no Instagram, também Ailton Tertuliano no Facebook. E tamo aí. Show de bola, meu brother. Esqueci as redes. Redes sociais. Perdão. @Cauê.barbosa, Cauê com C. Cauê.barbosa, a minha, onde eu falo sobre oratória, comunicação. E a do escritório, a doutora Amanda vai falar daqui a pouco. Obrigado. Não percam daqui a 30 segundos, né? Minha querida Amanda. Acabou mesmo? Foi. Eu tive um gafe inicial, mas tá tudo certo, já tô curada. Foi maravilhoso. Gafe nenhum. Foi muito bom. Gente, satisfação, uma honra novamente tê-los aqui. Viajaram, né? Estão aqui em Campinas, espero que aproveitem aqui outros episódios, né? Com certeza aqui na minha cidade. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Aprendo muito, né? Toda vez que a gente compartilha e conversa. E é isso. Rede social, @A3B Advocacia. É isso aí. Até uma próxima. Para você que nos acompanha, obrigado pela audiência. Foi uma honra poder dividir a mesa aqui com essas feras. E é isso. Pod Síndico na estrada agora. É um novo momento que estamos aí viajando várias cidades que com certeza, se você quer o Pod Síndico aí na sua cidade, entre em contato com a gente, que a gente vai ter a honra e o orgulho de estar aí junto com vocês. Então, grande abraço e até o próximo programa. Até lá, pessoal!